Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins Zoológicos? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Prova. E pronto, bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Como é hábito, de vez em quando, muito de vez em quando, falamos sobre sexo neste programa. Muito e hoje, raramente. Hoje com alguém que há uns tempos atrás, há cerca de talvez um ano e meio, dois, deixou aqui uma declaração que se tornou absolutamente emblemática. Disse a nossa convidada, se bem se recordam, que as mulheres, mesmo que não lhes apeteça ter sexo, o devem fazer. Lembram-se disto? Lembram-se deste som? Eu adorava recuperá-lo. Estive aqui à procura dele para que as pessoas soubessem que, de facto, isto aconteceu mesmo. Quantas vezes já usaste essa frase depois de ter sido dita? Variedíssimas vezes. Aliás, quando uma mulher começa com aquela conversa, com aquelas desculpas emblemáticas, não é? E eu normalmente recordo esta afirmação. A única afirmação que eu encontro aqui é, no entanto, esta. Reparem. Olá, eu sou o Agostinho, gosto do Bacanal e estou a ouvir a Prova Oral. É muito triste, mas era de facto o único som que tínhamos aqui disponível. Bom, a nossa convidada chama-se Maria do Céu Santo, respeitinho, doutora Maria do Céu Santo, especialista em ginecologia e obstetrícia do Hospital de Santa Maria. Eu devo ser um dos únicos portugueses que não se engana a dizer obstetrícia. Disse-o de novo de forma correta. Já Xana Alves não consegue dizer obstetrícia. Obstetrícia. Disse-o por grande sorte sua. Daqui a pouco irá enganar-se. Não é uma palavra muito maravilhosa. Tenho a certeza. Bom, de qualquer modo, são muitas as perguntas que vêm aqui incluídas neste livro. Parece-me absolutamente precioso. Hoje à tarde estive a lê-lo com parcimónia e com delicadeza. E a verdade é que há aqui muita coisa que nem eu próprio sabia. Imaginem, para eu não saber, imaginem o que é que este livro pode significar para muitas pessoas. Antes de tudo, obrigado, doutora Maria do Céu Santo, por ter vindo de novo. Já nos encontramos na televisão e agora aqui na rádio. Eu é que agradeço, tem sido sempre um prazer, com o seu espírito e sentido de humor. É verdade. E é muito importante, não é? Fundamental. Mas, por exemplo, eu não gosto de rir num ato sexual. Gosto de rir antes. Tal, uma brincadeira e tal. Agora, ali estamos a sério. Mas começam a rir, eu fico desexcitado. Por acaso é verdade, não é? Por acaso, Continuas a surpreender-me ao fim deste tempo. Isto é verdade, isto é absolutamente verdade. Durante o ato em si, por exemplo, se as pessoas se começam a rir, aquilo vai parar, de certeza. Só se alguém lhe fizer cócegas. Mas, às vezes pode haver uma brincadeira, um incidente qualquer e as pessoas riem-se. Por exemplo, o humor aí não é muito excitante, não funciona muito bem. Pelo contrário, a pessoa pode se sentir ridicularizada até, e o rir aí é muito complicado. Ou as pessoas que conhecem muito bem têm uma intimidade fantástica, ou então lá vem as inseguranças. Se calhar a pessoa veste-se e vai-se embora se não for o padecer habitual e aquela cama não for da dela. Eu estou-me a lembrar de uma coisa curiosa, que é as mulheres, particularmente as mulheres, eu tenho mais esta experiência, não é? Eu pensava que isto aqui tinhas só essa. A verdade é que só também é. Revelaste. Não, mas reparem, elas adoram olhar para a nossa cara, não é? E isso sobretudo naquele momento em que estamos a atingir quase o orgasmo, para nós é muito embaraçoso vocês estarem a olhar para a nossa cara. Isto é verdade. Embora algumas apagam a luz. E há mulheres que se riem. E aí, olha, não te rias agora, não é? Mas, por exemplo, isto é verdade. Porquê é que as mulheres adoram tanto olhar para a nossa cara quando nós estamos quando estão apaixonadas? Eu não tinha nada dessa noção. É verdade, as mulheres adoram olhar para a cara dos homens. Quando estão apaixonadas é fundamental, não é?
Será que é análise. Nós estamos a tentar perceber. Já sabem o que é que vai acontecer. Pela expressão dele, o que é que ele está a sentir? O que é que ele está a sentir? Às vezes ainda temos a ilusão que vocês sentem qualquer coisa para além daquela. Não podem estar distraídos e a pensar noutra, por isso convém sempre olhar para não se esquecer que é aquela que é presente e não outra. Mas por acaso isto é verdade, não é? Porquê que as mulheres têm tanto este hábito e os homens já não? Aliás, não, mas é ao contrário, as mulheres em geral é que querem apagar a luz e os homens não. E o querer apagar a luz não se vê nada, mas aí é por questão de insegurança. As mulheres? Sim, e os homens geralmente, como a imagem é fundamental, não querem a luz apagada. Aliás, há aqui muitas coisas em que os homens são diferentes das mulheres. Por exemplo, anotei aqui, para a minha grande surpresa... antes de chegarmos aí, li a alguns que os homens têm mais desejos do que as mulheres. Porquê? Depende. Se estão na fase de apaixonados ou não. Se estão na fase de apaixonadas é igual. Se estão noutra fase, os homens como produzem esperma todos os dias e as mulheres, quando não tomam a pílula, só ovulam uma vez por mês. Por isso, nessa fase, têm desejo. E nas outras, se estiverem apaixonados, é igualzinho aos homens. Eu li também que as fantasias nem sempre devem ser contadas. De maneira nenhuma. Algumas são para ser só nossas. Até porque a grande maioria deve implicar outras pessoas e depois... Não, isso, espera aí, não há só dessas. Mas é traição. Será traição tu fantasiares com outras pessoas? Claro que é. Eu divorciava-me logo da minha mulher. Claro que é sempre traição. A traição não quer dizer que seja consumido o ato em si. A traição pode ser só desejo e parte psicológica. Não é? Eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa, não consumiu, mas pensou, eu já me divorciei porque a minha parceira gostava do Johnny Depp. E eu disse, então, rua! Vai ter com Nunca mais vais arranjar uma namorada, então. Não, mas isto não foi verdade. Mas poderia ter sido, não é? Não, mas essas fantasias, por exemplo, porque é que os homens têm mesmo... quais são as fantasias das mulheres? Pronto. São várias. As mulheres, em geral, fantasiam muito com o príncipe encantado. Não existe. Não, só havia um, como eu digo, e a Cinderela ficou com ele. Mas... As últimas notícias é que ouvi dizer que o príncipe encantado fugiu com o cavalo. Nós estamos ainda sempre à espera que o cavalo branco chegue. Sim. Mas uma das coisas que é fundamental é a fantasia. E quando a fantasia desaparece... a relação também acaba. Por isso, a principal coisa é a pessoa conhecer-se a si própria e dar-se bem com si própria em todas as áreas. Tenho aqui uma afta enorme na bochecha. Sério, tens. E nota-se que deve estar a fazer aqui. Aliás, hoje sei que a doutora esteve a fazer uma cesariana, não foi? Sim, senhora. Como é que hoje não, mesmo antes de vir para aqui. Sim. Como é que é? É ótimo. Abre a barriga, sai a criança. Sério? É uma coisa... Estive a aprender neste programa. Olha, e é sempre igual. O que é que pode acontecer numa cesariana? Não pode acontecer. Pronto, a cesariana é uma operação e a maneira como a pessoa devia nascer era por via vaginal. Mas em muitas situações, quando o bebê está sentado ou quando tem algumas contraindicações, ou em sofrimento fetal, ou suspeita de sofrimento, então aí abrimos a barriga e tiramos a criancinha. Que deve custar um bocadinho menos. Não, hoje em dia custa pouco, é epidural. Os pais participam também no ato em si. Por isso, abre-se a barriga, sai muitas vezes o líquido amniótico, vê-se a sair do líquido e depois sai o bebê. Lindo. É lindíssimo porque a pessoa não tem dor, e é um momento mágico na vida de alguém. Não é só a paixão que é mágica, não é? Mas o facto de ser pai e mãe também é um momento mágico. E se não for ofuscado por uma dor... Não há dor. Hoje em dia não há dor. Hoje em dia o nascimento é sem dor. O que dói mais muitas vezes é a fase da paixão para arranjar o parceiro para ter o filho. É dos mais dolorosos essa fase. Mas já ouvi dizer que os maridos nem sempre devem assistir ao parto. Não, se for o parto por via vaginal, não é? É discutível, porque é uma vagina dilatada, com uma cabeça a sair, e 90% das mulheres evacua, faz cocó nessa altura. Por isso, como a imagem é muito importante, e nos homens ainda é mais, como geralmente tem um golpe que nós damos para não rasgar, porque eu costumo dizer frequentemente que a vagina tem muitas rugas, muitas pregas. Se a pessoa meter o dedo dentro da vagina, aquilo agarra, não é? Sim. E essas rugas distendem para o bebê sair e
para a cabeça não rasgar. Com a idade, essas rugas saem da vagina e vão para a cara. Mas ali, muitas vezes... Eu não estou a rir, não por mais nada, é porque o Alvin está absolutamente horrorizado com este processo. Não, isto é uma mentira, Não é não. Então, Não é não. Mas continua. Eu estou a ouvir a Tu nunca mais vais olhar para as meias. Não, da e mesma maneira. depois de tudo, ao fim e ao cabo, a imagem é muito agressiva. Não é por calculo. Por Ah, isso, é? Eu o ideal acho. é se o pai está atrás, muitas vezes não vê nada, não é? Está atrás da cabeça da mãe, na cabeceira, não vê. E não deve ver. Porque senão, quando inicia a vida sexual, aquela imagem está lá e é muito, muito agressiva. Os homens são muito brutinhos, entre aspas, deviam lá estar, porque iniciavam a vida sexual muito mais tardiamente. Os normais não lhes façam essa maldade, não os deixem ver, depois tudo cozidinho, suturado e limpinho, e um bebê fantástico, ele então participa no resto. Quantos partos é que já terá feito? Imensos, já nem sei. Mais de 100? Muito mais. Já sou obstetra há muitos anos. há quantos anos? Há cerca, obstetra mesmo, deve ser 25, mais ou menos. Alguém conhecido que Mas não posso dizer. vá lá. Não, batotas não. Está a ver se me apanha na curvita para eu dizer Porquê? alguém. Mas estamos Bastantes, até a giro. bastantes Pessoas conhecidas que Sim, reconhecem. A Eu pessoa... por acaso acho muito estranho. As enfermeiras que assistiram ao meu parto, eu depois reconheço algumas e fico sempre naquela perspectiva de não quero olhar para esta pessoa. Não, ela mas viu, não, ela conhecer viu a uma pessoa. parte de mim. Não, que eu porque há quero uma que ela- parte que é que ela gira. se Geralmente numa consulta, uma mulher que não está grávida quer a porta fechadinha, que é para não se ver, porque tem uma insegurança e pedou com o corpo. Uma grávida em geral tem pouco. É verdade. Porque acha que aquele corpo não é dela, é um corpo emprestado por 9 meses, por isso não faz mal. Por acaso Isso isso é é muito verdade. estranho. Se É tem verdade. barriga ou não sei o quê, não. Não é muito como verdade. os homens quando têm barriga, geralmente é para sempre se não fizerem dieta. Nós não. A maior parte das vezes tem um prazo de limite. 9 meses. Isso é bem verdade. Nós isso é tornamos verdade, mais. Existe ali quase uma desinibição que é espontânea. Sim, por isso é que se calhar se compreende que muitas mulheres, por exemplo, quando estão a dar a amamentação, não se importem que nós Porque possamos aquilo ver. Eu gostava de ver a deixa de Gisele ser Bündchen só- a amamentar, ou a Charlize Theron. Pois. Porque a mama vira biberon. Mas uma coisa Mas é que na é a mesma seio da sensualidade como a da mama, depois com o biberon perde a sensualidade. Por isso é que nós devemos dar de mamar, mas com um prazo limite. Porque senão a mama virou biberon. É verdade. Não é? Outra coisa E, aqui mas- que eu li no livro e que não sabia é que os produtos de higiene íntima da mulher variam com a sua idade. Precisamente, Essa porque agora. é como a pele da cara. Hein? Então é assim, a vagina, a entrada da vagina é a vulva, tem pele, não é? A pele aos 6 anos não é igual à pele aos 50. Como a pele da cara, a pessoa tem de pôr os cremes totalmente diferentes, ou máscaras, ou hidratantes. Sim. Na vulva é igual. Deve fazer cosmética vulvar como faz As cosmética coisas facial. que se aprendem neste programa. Hidratantes, limpar a cara normalmente, porque se eu lavar a cara com sabão azul e branco, arrepanha, não é? Se eu lavar a vulva também, depois de olhos. E depois, Vini. quando fazem amor, está seco, cada vez fazem menos, e o chamado a falta de uso faz-lhes doer. Porque muitas vezes, quando vão à consulta porque têm dor, é só por falta de uso. Tu tens a propósito desta conversa do tratamento, tens que ler esta pergunta que nos deixaram aqui hoje. Verdade? Lê tu, Tens. Xana. Não, lê tu, que eu até. O quê? Não, porque diz-nos aqui, que é a pergunta do ano, o Diogo Pontes diz: Caro Alvin, a pergunta que sugiro para a tertúlia de hoje será: como devemos cuidar do nosso sexo, sendo este um membro? Será que devemos lavá-lo tantas vezes como lavamos as mãos? Isto é, existem cuidados específicos diários? Eu posso responder. Depende do uso que lhe dá, é como as mãos, onde... Olha, vénias, porque realmente Sim. doutora não tem papas na língua. Não, mas Então não é? É como as mãos. Sim. Se eu não mexer em produtos muito infectados nem sujar, posso lavar de manhã e à noite. Agora, se andar a sujar durante o dia, aí tenho de Mas, por lavar exemplo, mais vezes. porquê que as mulheres mais vezes vão ao ginecologista do que os homens vão ao urologista, por exemplo? Mas os homens também deviam ir ao urologista. Só vão geralmente a partir dos 50 anos, estão com medo que a próstata avarie e que a função também. É verdade. Mas deviam também fazer manutenção. Sim. As mulheres, porque a vagina é um órgão mais interior, é um buraco quente, escuro e úmido, e por isso facilmente adquire uma alteração da flora vaginal. Tem uns bichinhos lá para manter
manter a acidez e o equilíbrio. Verdade. Verdade. O pênis do homem, como está mais Não tem esses esterilizado, bichinhos? e é bom ter alguns. Convém a não desequilibrar. Porque, como a vagina tem umidade, não é? Tem corrimento. O corrimento é o duche da vagina, porque senão tínhamos de pôr a coisinha de lavar as garrafas para lavar a vagina, não é? E assim não, o corrimento lava, é um duche. Aliás, eu li alguns num livro que antes da relação, eu não sei agora, não me lembro qual será a pergunta, mas a doutora respondia com que a mulher não devia lavar a vagina antes da vulva. Muito, não antes... deve lavar muito, porque se lavar muito e limpar, seca depois dói. Aí tem de pôr um bocadinho de Seca saliva depois... com a mão para hidratar. Até o homem não pode ajudar. Então, e os preliminares existem para Há lá quê? programa mais Precisamente. educativo que este. Por isso é que as mulheres andam a defender os preliminares e não o fast food. Mas, Os preliminares, mas não é só num sentido, hein? Atenção. sim, e voltamos à é velha questão preciso deste alertar. programa. Nós estamos a falar numa relação a dois, não é? Pois, Isso, a questão é que, acho que, na minha perspectiva, ainda há muitas mulheres que ainda vivem com o mito de que ainda têm dificuldade em pedir para elas, em chamar a atenção Não, mas para eu elas e acho dizer que eu também mereço. Ninguém tem de pedir nada, porque eu acho que numa relação a dois, se eu pedir ao outro para vir ter comigo, é porque ele não gosta de mim. O que eu tenho de fazer Mas é será que às vezes síndrome não é de privação. Será que às vezes não é fácil o outro fingir que não reconhece as necessidades do outro? Não, mas eu acho que quando se pede a alguém para vir ter connosco, alguma coisa está errada. Eu tenho Verdade. de As mulheres criar queixam-se muito. síndrome de privação, porque quando alguém precisa de outro, corre atrás dele. Por isso, se eu quiser ir falar até com uma amiga abaixa, eu corro a cidade porque preciso de falar com ela, não é? Eu não posso pedir a ninguém que venha ter comigo, mas posso fazer outra coisa. Quando ele não está comigo, tem síndrome de privação. É como o tabaco. Possa ser um cigarrinho, entre aspas. O objetivo deste livro é ser uma caixa de ferramentas para as pessoas utilizarem em relação a elas próprias e verem como é que se podem conhecer a elas próprias. Porque como é que eu sou feliz? Se viver bem comigo própria. Eu tenho de me conhecer e viver bem comigo própria é socialmente em todos os aspectos. Eu tenho de conhecer o meu corpo e viver bem comigo próprio. Sim, mas eu não percebi como é que a mulher então faz a entender que precisa de um bom sexo oral? Diz assim, olha... Precisa de um bom sexo oral. Olha, eu não gosto assim, mas gosto assado. Então, chega aqui... Não é dizer não queres. Não, mas há um problema muito Então, complicado. e a mão na cabeça? Funciona sempre. Não, há um problema muito complicado com o sexo oral. Porque há muita gente que tem repulsa. E principalmente os homens. Mais os homens, não é? Mais os homens, porque como o pênis é exterior, a vagina é um mistério, é um buraquinho escuro. E por isso as pessoas têm alguma relutância. E depois é porque, de facto, a acidez da vagina numa mulher que não está excitada é muito ácida, parece limão. Com a excitação, o pH fica mais neutro, por isso não é tão ácida. E há algumas mulheres, como fingem imenso, o que acontece é que alguns homens estão traumatizaditos com isso. E por pode isso ser um acham bom que teste, são todas então. azedas, mas não. Há umas mais doces que outras. Se começassem a trazer açúcar, mas hoje trouxe açúcar. Pode ser um bom teste, vês? Pode. Saber quem está a fingir ou não. Vamos aprender muito neste programa, tenho uma certeza. A da altura, uma coisa que nunca tinha visto aqui transcrita, de certo modo, tem a ver com ciúme, que é um sentimento que eu gosto bastante, mas que as mulheres abominam. Sim. Mas as mulheres todas detestam homens ciumentos. E eu sou um homem ciumento. E aqui. Olha que não. Fingem sou. é que não gostam. O ciúme que vê, se não se ralam nada, as mulheres também acham que ele não está interessado. A pergunta é na página 94. Onde é que está a página 94? Eu vou aqui à página 94. Diz isto: quem ama tem sempre ciúmes. E a resposta é sim, porque amar é ter um sentimento de posse. Precisamente. Até Quando tem um quadro que adora, não quer ficar com ele. Ou uma escultura. Sim. E se gostar muito de uma coisa, é sempre querer adquiri-la. Também concordo. Ciúme é essencial. Não acredito em pessoas QB, que não... isto é como tudo. Sim, é um claro. condimentozinho para a relação, mas nada de salgar demasiado. Senão depois não se pode comer. Já agora, a masturbação em excesso pode ou não ser prejudicial? Não. Pode ser viciante. O orgasmo da masturbação não é igual ao orgasmo da relação em si. Os dois juntos, então, se calhar até é melhor. Aliás, eu li que quando um casal tem à vontade para se masturbar ao mesmo tempo, um e outro... Atingiu o máximo da intimidade. É verdade isso.
Que silêncio. Silêncio incómodo no programa. Mas agora, e como é que deve reagir uma mulher quando apanha o seu parceiro a masturbar-se? Com quê? Com naturalidade ou com uma espingarda? Sacana. Depende. Sim. Ou finge que não vê, se isso lhe é agredido, não é demasiado, ou então é melhor ver o que é que está mal na relação e se ela não lhe dói demasiadas vezes a dor de cabeça. Não tem demasiadas vezes dor de cabeça. Calma lá. Como é que ela pode não estar nada mal na relação? Como Pois os pode. orgasmos são diferentes, ele só Precisamente. está a experimentar Por isso, um orgasmo diferente. Tem é de pensar e ver porque é que aquilo está a acontecer, ou é porque todos os dias lhe dói a cabeça a ela e por isso a atividade sexual está a tender para zero e aquilo é um mecanismo alternativo. Quem não pode comer slow food come fast food, não é? Ou vai ao McDonald's rapidinho. Estamos a gravar isto, não estamos? Pode ser uma alternativa, não é? Sim. Ou então pode. A pessoa pode lhe apetecer comer fast food. Também tudo tem a ver bem. com o contexto, não é? Se houver algumas Precisamente. inseguranças na relação, provavelmente isso vai despertar algumas dúvidas. Se a pessoa se está a masturbar porque está excitada a pensar noutra, se... Pois é, principalmente se estiver em frente do computador. Se estiver sozinho já é mais difícil. É verdade. Este fenómeno agora É mais das redes difícil. sociais Não sei. não terá incentivado também Eu não sei se não será esta- pior ainda estarmos a masturbar a pensar noutra pessoa. Precisamente. É pior, não é? É pior para quem? Para o parceiro. Sim, para o outro parceiro, sim. Não é? Eu acho que Sim, traição sim. Porque é a pornografia é traição. uma coisa mais imediata. Precisamente. Aliás, O que vale o cérebro, já viu, se o nosso crânio fosse transparente e se ainda descobrirem uma técnica quando nós estamos a pensar é projetado em algum lado. Ui. Vai ser Nem horrível. pensar. Bem. Nem Vai pensar. ser horrível. eu nem O que- queria saber como é que estariam os escritórios. O ideal é a caixa craniana ser opaca. Já agora, em relação a isto, há alguns mitos. Um deles é bem conhecido, que é o sêmen faz ou não bem à pele. Silêncio incómodo de novo no programa. Não. Não, que eu saiba, não há nenhum estudo sobre isso. Essa agora, Os homens- Isso foi um mito inventado Não, por um não. homem. Os homens até Certamente. dizem que faz bem ao cabelo. Agora, ainda há Eu sempre muitas ouvi dizer. adolescentes que chegam à consulta a perguntar. Não conheço nenhum trabalho que prove isso. Sim. O que ouço de facto é alguns homens, principalmente quando as miúdas têm borbulhas ou assim, inventarem essa teoria. E não há nada que diga textualmente que não é mesmo verdade, Jana. O que estás a dizer? O que é que me estás a dizer isso a mim? Olha, não há O aqui sêmen sinais de faz bem à acne pele, e sim, muito senhor. menos mitos desses. Bom, já agora, há pouco estávamos aqui a falar sobre a masturbação. Ainda existe algum tabu em relação à masturbação feminina? Parece-me, pelo menos as mulheres não falam com Ainda. tanta vontade em relação a isso. Ainda. Eh, Está a melhorar e a comunicação social tem tido um papel extremamente importante nesta área, porque muitas vezes é uma fase da pessoa descobrir o próprio corpo e estar bem com ela própria, porque algumas das disfunções sexuais femininas, quando chegam ao consultório, as pessoas nunca tentaram atingir o orgasmo sozinhas ou em autogestão, como eu digo às vezes a brincar. Mas isso isso é uma importante. inibição grande relativamente à sua vida sexual, ao Precisamente. seu desempenho, ao seu Precisamente. corpo. Porque, por exemplo, a estimulação direta do clitóris pode levar muitas vezes a uma excitação excessiva e depois não conseguem atingir o orgasmo a seguir. Uma pergunta aqui do João, no blog da Prova Oral. A minha namorada apenas tem orgasmos quando lhe faço oral. É normal? Algumas pessoas Se calhar foi para rimar. algumas pessoas têm orgasmo, mas porquê? Porque quando se está muitas vezes a fazer a estimulação do clitóris, ou a pressão é muito, ou é pouco, ou a velocidade não é aquela que o parceiro quer, porque a gente não tem um sensor ligado à mão do outro, não é? Por isso, o que tem de ver é que a maior parte das mulheres consegue só atingir o orgasmo através da estimulação do clitóris. Mas o atingir o orgasmo não tem que ser necessariamente o ponto alto. Pode ser o ponto alto do ato sexual todo. Mas o ato em si, não é? Mesmo O que a caminho, pessoa... a trajetória, não é? Os preliminares é o fundamental, o caminho para a felicidade, como se costuma dizer, Claro, por isso não não é que- chegar ao fim. Mas toda a gente tem como objetivo o orgasmo. E quando tem muitas relações que não consegue lá chegar, começa a não ficar satisfeita com a relação em si. Não devia ser o objetivo número 1, mas é. Ainda. Olhem, deixa-me colocar aqui alguém em linha, neste caso um ouvinte de Aveira, o Milton Matos, tem 34 anos. Olá. Olá, Milton. Olá. Vocês estão a ouvir com feedback? Não.
Não, mas é a primeira vez que um ouvinte tem esse cuidado. Por enquanto não. Profissionalismo. Mas que grande profissionalismo, Milton. Antes de mais, boa tarde a vocês todos, a doutora, a convidada. Eu estou a telefonar basicamente porque estava a ouvir e fazendo rewind um bocadinho à conversa. Estava a ouvir aquela parte do sexo oral em que a doutora afirma que, por norma, tudo indica que os homens têm mais repulsa, se o quisermos chamar, em fazer sexo oral a uma mulher do que a mulher ao homem. Doutora, deixe-me discordar disso. Sem qualquer fundamento científico ou técnico, mas todos os conhecimentos adquiridos, como dizia o mítico treinador de futebol, na escola da vida, Sim. a percepção que eu tenho é exatamente o contrário. O homem não tem qualquer problema em fazer sexo oral. E a mulher é muito mais relutante quando se fala nisso. Pelo menos comigo sempre passou assim durante a minha vida toda. Mas olha que não. Por acaso eu também não concordo. Olha que não. Mas podemos fazer uma sondagem. As mulheres chegam frequentemente ao consultório, eu sou ginecologista, e dizem que não. E quando mudam de parceiro, muitas vezes dizem que aquele parceiro nem sequer quer fazer sexo oral. Agora, isto depende de facto da mulher e depende da formação, porque hoje em dia, com o impacto da comunicação social, mudou um bocado e as pessoas estão mais receptivas. Mas ainda é preciso estar muito apaixonado para fazer sexo oral. Em geral. Ainda há essa noção. Eu tinha a noção que os adolescentes agora era precisamente o contrário. Há adolescentes que praticam sexo oral antes mesmo de perderem a virgindade, por exemplo. Também porque depois ainda há o mito de que relação que não tenha penetração não é relação. Portanto, ainda há um bocado esse mito. Precisamente, a pessoa acha que ficou virgem na mesma só porque não fez penetração. Porque tem o ímã intacto. Exatamente. Sim. Mas antigamente não, a história do sexo oral era big step, acho eu. Antigamente mal se falava Era o nisso ou primeiro nem se passo, sim. falava. O primeiro? Ninguém era, Eu acho ninguém. E o segundo, às vezes, não é? Já agora, li alguns que há medicamentos que potenciam o desejo. Estamos a falar de Viagra? Não. Não. Há medicamentos que potenciam o desejo, embora o principal que estava a ser, que é a flibanzarina, que estava a ser estudado para esse efeito, tinha como objetivo potenciar a paixão, porque as mulheres não funcionam por vasodilatadores, ou seja, por aumentar só, dilatar só as artérias. Não, as mulheres era por paixão. Foi um medicamento que foi estudado como antidepressivo e depois verificou-se que aumentava o desejo nas mulheres, mas ainda não está aprovado para o fim. Para esse fim. Sabemos que a testosterona, mas cuidado, não em altas doses, não fica barbudo e careca. Aumenta o desejo nas mulheres. Retira-o do homem, porque depois de... Não, nos homens também aumenta, mas nas mulheres também se tomar testosterona, mas tem de ser em dose adequada e não muita. Bom, já agora, Milton, eu não sei se queres deixar aqui mais algum comentário, pergunta. Era só mais um comentário, portanto, era a parte que eu não concordo, pelo menos eu costumo ser conhecido como sendo do contra, se calhar sou eu mesmo que sou do contra até nisto, mas Sim. Pronto, tudo bem. Depois havia a outra parte também achei muita piada, que era a parte em que a doutora apontava como razão da repulsa dos homens em ter sexo oral com uma mulher, o sabor e o cheiro. Não, o cheiro não. O cheiro não, pronto, eu referi só ao sabor então, não foi? Sim. Doutora, olha, deixa-me fazer um comentário, e não considero como malandreco, mas sabe tão bem, é tão bom. Não, doutora. Bem, tu tens esta espécie de homem tem um nome, mas não se pode dizer na rádio. Foi do calor, Bom, calor. obrigado. Temos aqui já agora uma presença feminina, é a Filipa do Porto. Já agora, que problemas de saúde, pergunta aqui o Sandro, podem aparecer com sexo oral? Que problemas de saúde estão as doenças de transmissão sexual, e se houver principalmente fissuras, dentes, as gengivas alteradas, pode haver contágio por contaminação com o sangue. Mas o herpes, por exemplo, o herpes labial não tem nada a ver com o herpes vaginal. Não, e o herpes labial não é o mesmo, é tipo 1 ou até tipo 2, mas hoje em dia o herpes também já não é como era. Já temos o 1 no sítio do 2 e o 2 no sítio do 1. Uou! Tínhamos o herpes de facto, o herpes labial tipo 1, o herpes genital tipo 2, mas hoje em dia já aparecem
também um bocadinho depravados, um em cada lado. Agora, aqui a Joana Sarmento faz uma pergunta que me parece importante. Pergunta para a doutora. Ainda referente à cosmética vaginal, onde encontrar os produtos adequados? Nunca vi produtos de higiene íntima para peles maduras, sensíveis ou até oleosas. Olha, rica Mas pergunta. há. Oleosas há pouco, mas é conforme a idade. Já há gama dentro dos mesmos produtos, como há para a cosmética da cara, para a gala, idade fértil, se está grávida ou pratica muito despoito, para a menopausa, já há gama completa. Uou. Pronto, temos aqui Esta não sabia. uma rapariga que está em linha, que é a Sandra, que é... não é Sandra, Não, é é Filipa Filipa. do Porto, olha lá. Olá, já me estão a chamar nomes. Não, por acaso temos Olha, uma temos Sandra, uma mas Sandra, está sim. do outro lado. Mas quero dizer que tive uma enfesada muito grande porque eu queria mesmo participar. Eu ouço muitas vezes a prova oral, mas eu realmente o tema está a ser espetacular. Ora, Parabéns. força. E é assim, eu gostava de falar um bocadinho sobre o que falaram há pouco quando o casal se masturba em conjunto, que atinge o máximo da intimidade. Pode ou não ser verdade, não é? Porque podemos muito contrariar cenários, há pessoas que fazem isso só pelo cenário, mas concordo totalmente com isso. E em relação a fazer ou não fazer determinadas coisas que um gosta e o outro gosta, se estivermos a falar de uma relação desse género, eu acho que o simples facto de a outra pessoa gostar ou de algum modo estar a mostrar receptividade também nos vai dar prazer. Logo, Precisamente. numa relação sexual onde há amor e onde há realmente algo importante por trás, não há tabus nenhuns, não há sabores nenhuns, porque o prazer está lá, logo a acidez já baixou, não é? E corre sempre tudo pelo melhor. Absolutamente de acordo. Tu és casada? Não. Mas tens uma Tinha que relação... ser casada, Hã? tenho um relacionamento e é isso que eu penso. E é assim que eu vivo. Precisamente, a afetividade deve estar sempre ligada à sexualidade. O ideal não é a sexualidade sem afeto e sem amor. Isso é o sonho de todos nós e concordo perfeitamente com o que disse. Mas há cada E vez eu mais acho que mulheres... as pessoas Sim. estão sempre a falar, entre aspas, mal das relações. Já assim, aqui temos uma sociedade um bocado voltada nesse sentido. Tipo, quem anda com muitas miúdas é o herói e está tudo bem. Eu acho que já foi. Mas, no fundo, eu tenho pena porque essas pessoas muitas vezes já sentem-se bem assim porque não sabem o que é que estão a perder. Será que sentem? Será que sentem? Nunca sabemos até que ponto, porque eu acho que deve ser um vazio muito grande, tipo, Pode é haver. tudo descartável e não há conhecimento, não há aquela partilha que pode realmente fazer com que o prazer ganhe uma nova expressão. Mas o muito sexo mais por à sexo frente. também pode Mas ser quando bastante anda excitante. com duas pessoas é porque nenhuma a preenche. O melhor é deixar os dois e arranjar um terceiro, não é? Exato. Quando anda com duas pessoas, quer dizer que nenhuma a preenche, porque nós, quando estamos bem com alguém, só queremos aquele e estamos apaixonados. Se temos a andar com os dois, é melhor deixar os dois e arranjar uma terceira, pode ser que essa preencha. Mas a atração terá alguma coisa a ver com paixão. Não podemos nós sentir-nos fortemente atraídos por duas pessoas em simultâneo. Sim, podemos amar a poligamia. Pode-se gostar. o poliamor, Não se o pode poliamor. estar apaixonado por duas pessoas, mas pode-se gostar de duas pessoas. De maneira diferente. Mas não se pode estar Porque apaixonado pode-se por- complementar uma e outra. Não, é difícil. Quando se está E há quem apaixonado goste é de por um. complementar no mesmo momento. Lembrem-se do Tudo Marcos junto. Paulo. Eu tenho Os dois amores. não é? Sim, as pessoas podem gostar de duas pessoas. Que nada são iguais. Podem-se complementar. Temos a Sandra em linha. Obrigado, Filipe, Obrigada, Filipe. pelo teu depoimento. A Sandra está em linha, é de São Domingos de Rama. Olá. Sim, olá. Eu telefonei basicamente para partilhar uma experiência mais sobre a conversa que vocês iniciaram, sobre aquilo que às vezes pode acontecer no meio do ato e que poderia ali desexcitar, acho que foi essa palavra que ia utilizar. Sim. Olha, eu na minha fase em que conheci a pessoa com quem estou, há 11 anos, foi quando eu me apaixonei por ele, foi quando no meio do ato, assim, do nada, ele tinha comido muitos caracóis, aquilo deu-lhe a boca à barriga. E ele ficou cheio de flatulência, e aquilo foi um momento que a gente nunca mais vai esquecer, porque ficámos ali meia hora a rir daquele momento e depois voltámos ao ato e eu disse, este é o homem da minha vida. Foi depois disso. Este é o homem com quem eu quero ficar a minha vida toda. E já temos 2 filhas e a terceira vem a caminho. E só E ele nunca mais comeu caracóis. Pois ele come, mas nesse dia a gente não faz nada.
Pronto, foi bom, mas pronto, também todos os dias não. Já agora, e aproveitando o facto de teres um relacionamento de 11 anos, uma das perguntas que aqui vem é precisamente como é que se estimula uma relação quando tem períodos de crise? Como é que tu o fazes enquanto mulher com um relacionamento desses? Epá, eu acho que é mesmo explorar essas fantasias com o nosso parceiro, com a pessoa que amamos, e eu acho que na minha relação é a confiança e acima de tudo é conversar. É conversar, pronto. E reinventar a relação. Aberta. Exatamente. E mesmo com filhos, que as coisas, acho que esses altos e baixos ainda acontecem mais, e o terceiro vem a caminho, portanto vamos já para o terceiro. Acho que isso ainda se nota mais, quer dizer, se não fosse realmente esta conversa aberta... A cumplicidade. Também, a cumplicidade, exatamente. Olha, a afetividade, o companheirismo, isso tudo faz parte do amor. Olha, é isso mesmo. O sexo na gravidez, alguma vez tiveste algum tipo de inibição em relação a isso? Ou... Inibição não, mas agora que estou na terceira consigo comparar que na primeira tive mais desejo, na segunda tive menos desejo e agora estou assim. Não, e é normal o que está a dizer. Eu por acaso acho que se conhece muito bem, porque o que está a dizer é absolutamente normal. No primeiro estava grávida e era um casal de namorados com uma gravidez. Ao longo do tempo, os filhos, as pessoas estão cansadas, também chegam a casa e já estão cansadas. É aquilo que nós dizemos e que o Alvin me ralha, se ri sempre quando eu digo, mas é verdade. A pessoa deve fazer amor, não quando já está sem energia nenhuma e sem força para puxar o lençol, por isso deve fazer amor antes de jantar, quando ainda tem alguma energia. Quando tranca os miúdos. Agora, quando tem já 2 filhos, a terceira gravidez é normal que esteja mais cansada quando chega ao fim do dia para fazer amor. Por isso é preciso conhecer-se bem e ter a cabeça arrumadinha para fazer essa análise. Exato, e é o que eu costumo dizer, quer dizer, se o casal também guarda a noite só para fazer isso, quer dizer, está mal, não é? Portanto, nós combinamos horas do dia, fugimos os dois do que estamos a fazer. Parabéns! Dão escapadinhas. Parabéns! Damos umas escapadinhas e eu acho que isso mantém muito vivo essa chama, embora tenha períodos mais altos e períodos mais baixos. Mas deixem-me só partilhar aqui rapidamente a outra experiência, que pronto, eu não sei qual é a opinião da doutora, mas eu quis experimentar. No primeiro parte foi hospitalar, foi com ventosas e tudo. No segundo foi em casa. No primeiro parto, o meu marido assistiu a tudo e fez questão de ver em primeiro plano aquilo que a doutora estava a dizer que era melhor se recolher. Ele quis ver, ia desmaiando. Portanto, tiveram que o assistir a ele, primeiro até do que a mim. E no segundo parto, que foi em casa, que foi muito rápido, muito mais rápido do que eu estava à espera, ele assistiu a tudo, limpou o meu cocó teve-se muito bem e teve muito bem com isso. Eu acho também a envolvência às vezes com que acontece também determina a reação do homem. Ele ali estava muito nervoso na primeira, não é? Também era a primeira. Aquele sangue todo, aquela coisa toda e ele ia caindo para o lado. E neste, quer dizer, ele estava tão tranquilo que quando realmente evacuei, porque é verdade, não é? Aquilo espreme o intestino até a exaustão, eu nem lhe disse nada, ele percebeu qual era o papel dele. Eu acho que os homens são diferentes, mas aí não estou muito em acordo consigo, antes pelo contrário, porque acho que a sexualidade tem imagem, mesmo que a pessoa tenha o companheirismo e uma relação ótima, mas uma pessoa é pai e mãe, é fundamental, mas quando se apaixona por outra pessoa, sai de casa e fica pai ao fim de semana, por isso quer dizer que a paixão sobrepõe-se ao ser pai e mãe, e limpar as fezes numa situação dessas e assim, é ótimo, mas não sei se é alguma mais-valia para a relação em si, até porque ter o bebê em casa hoje em dia não, é defendido por algumas pessoas. Eu pessoalmente não sou apologista dessa ideia, porque mesmo hospitalarmente nós muitas vezes temos de ir a correr, entre aspas, para o bloco para tirar os bebés que estão a entrar em sofrimento. Se estiver em casa, como é que é a disponibilidade? A mãe está mais cómoda, mas o bebê, se precisar de alguns cuidados, como é que vai ser? Pois, claro, eu tinha por isso, em casa todos, claro. É sempre muito mais perigoso para o recém-nascido do que numa unidade hospitalar. Bem, já agora, deixem-me dizer-vos que uma das perguntas mais interessantes deste livro é esta que vem na página 186 e que diz isto: quais são os sinais de infidelidade por parte do parceiro? Quais sinais? Que sinais são estes? Há forma de perceber quais são os sinais, doutor? Às vezes há, não é? Por isso, muito mais ausente, e não é só porque está a trabalhar demais, não é? Sim. Chega à casa fora de horas,
muitas vezes que é extremamente frequente, a mulher tornou-se invisível, não repara nada daquilo que mudou. O que é que se aconselha, por exemplo, a um homem ou a uma mulher? Vamos pôr a hipótese de uma mulher. Uma mulher diz: fiquei invisível, o meu homem não me liga nenhuma, nem me vê. O que é que se aconselha a fazer à mulher? Arranja outro. Não. Então. Mas se a mulher gosta daquele, por exemplo, arranja lingerie mais sofisticada, põe em cima da cadeira, mas nunca a usa, até que ele anda por ali, vê a roupa interior e começa a pensar: mas para que é que esta lingerie se nunca a usou? Começa a ficar preocupado. Não é preciso chegar tarde nem fazer mais nada, mas dar umas dicas que ele não esteja tão seguro. E ver o futebol, por exemplo, com o parceiro. Também a é Sport bom. TV, um derby. Isso estimula muito. E... Depende do que ela estiver a fazer enquanto vocês estão a ver os jogos, Sim, não é? olha, boa Pode ideia. ser, não é? Boa ideia. E qual é a Era a principal... junção perfeita, não era, Sim, Alvi? sim. Pois é. E então? E qual é a principal, uma das principais coisas para aumentar a libido do desejo nas mulheres? É fingir que não lhe apetece. Se os homens fingirem durante muito tempo que não lhes apetece fazer amor, as mulheres começam a ficar preocupadas e a pensar: E vão querer será contrariar. que ele anda com outra? Ou está doente? Será que tem diabetes ou que tem a tensão alta? Isso também pode ser O que é que usado está a pensar? para as paixões, não é? Se bem que O toque e foge. Não, sim, é um bocado isso, não é? Dizes a uma pessoa tipo: olha, estou aqui, mas eu não gosto de ti. Não, isso não é uma coisa que é logo. Se bem que Não muitas gostas de mim, vezes. como é que não gostas? Não é? Depende do perfil da pessoa. Se bem É que verdade. muitas vezes o questionarmos se os outros se sentem atraídos por nós ou não, se calhar pensarmos um bocadinho, nós também temos que nos sentir desejáveis, não é? E acho que muitas vezes também passa por aí. As pessoas também se esquecem de se sentir sexys e desejáveis e depois por isso também deixam de o ser. Se tu fores uma pessoa que tens sexo à flor da pele, não é? Também com certeza procurarás mais o outro, não? Nós não precisamos de perguntar a ninguém se gosta de nós ou não. Todos nós Não- sentimos não quem é- gosta de nós ou não. E as feromonas também funcionam, não é? Precisamente por isso é que se diz que com a idade as pessoas deixam de se apaixonar. Porque com a idade o As cheiro fica alterado. Nós vamos muitas vezes no elevador e aquilo que deveria ser um cheirinho vira um cheirete porque a pessoa despejou um frasco de água de colónia. E nós pensamos: como é possível? Porque a pessoa tem a alteração de cheiro. Como tem a alteração do gosto, começa a ter a comida mais salgada. Como houve, pior. Por isso os sentidos começam a estar ligeiramente alterados. Por isso é que se pensa, se existe e se as feromonas têm algum efeito importante, se calhar com a idade começam a ficar alteradas. Mas não podemos usar muita água de colónia, senão o casting está sempre errado, porque o nosso cheiro não chega lá, o original. Como seria de esperar, o programa está a ser bastante esclarecedor. Estamos a 15 minutos do final, já temos a Maria Alcobia, mas antes disso o Daniel Campaniço, que está a falar-nos da Vidigueira. Olá, Daniel. O programa está a ser muito concorrido e bastante equilibrado a nível De idades e de e sexo. Sim. Verdade. Daniel Campaniço agora. Eu já vos ouço há alguns anos, isto desde que comecei com a vida comercial, e digo que este programa tem sido um espetáculo, tem sido mesmo um show mesmo, completo. Desde as intervenções do pessoal, não é? A doutora também que está aí a falar e que nos está a ajudar também a perceber um bocadinho mais sobre algumas coisas, das quais nós às vezes criamos ideias que nem sempre estão corretas. E há coisas que as pessoas nem sequer têm coragem de perguntar e que neste programa estão a ser esclarecidas, não é? Sim. Exatamente. Olha, por exemplo, eu assisti ao parto da minha filha, só temos uma ainda, adorei aquilo, adorei ver aquelas coisas todas, não me senti minimamente mal, mas também porque se calhar saltei uma data de situações, isto é, eu estava do lado, estava mais preocupado com a minha esposa naquele momento do que com outra coisa qualquer e realmente não vi a minha filha a nascer, praticamente. Vi quando ela já estava cá fora. Ou seja, a parte ali do sair eu não vi. Talvez por isso eu não tenha tido nenhuma quebra de tensão, não é o que dizem, uma quebra de tensão. Eu acho que o que a doutora também quer passar, Sim. e digo eu esta experiência enquanto mulher, é que realmente é um ato violento na medida em que a pessoa está a sofrer imenso, a imagem não é nada bonita, portanto, lá Sofrer está. já não sofre. E o que ele teve a fazer foi Eu- a fazer vestinhas na mulher, não foi? Mas Do isso outro até lado do isso é pano. muito Mas isso importante. até foi giro. Agora, defendeu-se foi da imagem agressiva e por isso não E como- teve como- impacto nenhum na sua sexualidade, não foi? Nenhum. Como Pronto. aquele pessoal que filma, por exemplo. Eu nunca vou entender como é que é possível o senhor estar ali de frente com a câmara a filmar. Eu Quer realmente acho que isso não é
também estar a dar apoio à esposa, ou ao namorado, ou aquilo que seja. Isso para mim é estar ali a registrar um momento. E eu não sei se ia querer rever aquilo num ecrã gigante. Não sei. Eu também não consigo perceber qual é a finalidade daquilo depois, no final. Eu não estou a ver a mãe querer ver aquilo novamente, não é? Também acho que não. Mas eu achei que a minha função ali estava a ser útil. Foi de afetividade em relação à mãe. Exatamente, até porque depois correu tudo bem, foi um parto, não foi natural porque ela levou epidural, não é? Foi um parto normal, foi epidural. Acho que é isso. Mas com a epidural foi muito melhor, porque ali viu uma mulher a sorrir, nasceu uma criança. E não viu uma mulher a gritar com dor. Por isso, a sua participação e a imagem que ficou do outro lado foi uma imagem muito mais feliz e de uma mulher muito mais bonita. Olha, e recomeçar a vida sexual depois do nascimento do filho? Como Sim, é que... há muitos problemas a esse nível, não é? Sim, não há assim tantos. É assim, depende. Deve-se começar, eu costumo dizer muitas vezes às mulheres que acabaram de ter bebê, que se chamam puérperas, que no mês a seguir não devem fazer amor com penetração, mas devem fazer festinhas no marido e puxar para a imaginação. É uma altura fantástica para puxar para a imaginação. Porque logo a seguir o colo do útero, que existe no fundo da vagina. No fundo da vagina existe um altinho como o nariz, que tem um buraquinho no meio, redondinho e pequenino, se nunca tiveram filhos. Ou não tiveram filhos por via vaginal. Isso não parece assim um golpezinho se já tiveram filhos. E por isso, existe no fundo, de facto, da vagina. Eu agora pedi-me o que é que estava a explicar. Do recomeçar a vida sexual. Recomeçar a sexualidade. Tudo bem. Por isso, a vagina, no geral, como esse orifício está aberto, não pode fazer amor com penetração, se não pode favorecer as infecções para dentro do útero. Assim como não pode tomar banho de imersão também durante o mês a seguir, porque senão também pode infectar. O Alvin está a olhar para mim, mas eu vou contar. Pode tomar duche e deve todos os dias de manhã. Está bem? O duche não é nada contraindicado. Mesmo que tenha uma cesariana, com penso impermeável, pode tomar duche mal se levanta e não tem problema nenhum. Doutora, já reparou que estou a intervir muito pouco durante o programa. Estás abismado. Estou a ouvir coisas. Eu é que estou admirada, não sei o que é que lhe aconteceu verdade, hoje. Não é? Estou entusiasmado. Há mitos a serem destruídos hoje. Sim. Muitos mitos. Vamos ao telefone falar desta vez com alguém que já estava em linha há pouco, quando falamos com o Daniel Campaniço. É a Maria Alcobia. Tem 48 anos e é de Tomar. Olá. Olá, Alvin, tudo bem? Hoje estamos a dizer as idades porque é importante também, não é? Percebemos com quem é que estamos a falar, não é? Exatamente. Olha, eu gostava de dar os parabéns aí à doutora, porque eu vejo os programas praticamente todos dela. Ela é super querida e deve ser uma pessoa excepcional. E é assim, eu tenho 4 filhos e tive 4 gravidezes totalmente diferentes umas das outras, não é? Adorei todas elas. Nenhuma foi com epidural, foram todas naturais. Tornava a ter novamente, que agora já não posso, não é? Mas tornava a ter outro bebê. E vejo muita gente nova queixar-se que antes prefere as cesarianas e essas coisas todas. Eu não sou nada apologista disso, né? Pronto, tanto que as tive todas em parto normal. E gostava era de perguntar à doutora o seguinte: qual é que é a razão? Porque, por exemplo, eu estou com um companheiro há 10 anos quase, e nenhum dos meus filhos é filho dele. No entanto, eles dão-se extremamente bem, e o meu tipo de amor por ele é um amor, sei lá, pronto, diferente. Eu acho que é diferente das minhas colegas, de pessoas com quem eu falo, etc. e tal. Eu estou a ouvir isto. Em vez de diminuir, aumenta. Bom. E essa coisa que vocês estavam aí a falar do, como é que eu ia dizer, de arranjar o homem ser ou não fiel, pronto, se a gente nota, se não nota, essas coisas todas, e se há ou não mais interesse após um X tempo, se perde o interesse e não sei o quê, eu acho que comigo é precisamente o contrário. E acha muito bem, eu dou-lhes parabéns porque esse é o objetivo da relação.
Porque é construída a relação ao longo do tempo, porque assim tem uma memória em comum com o parceiro. Porque hoje em dia há relações, principalmente no verão, que duram menos do que o frasco do bronzeador, hein? E tem uma ligação on-off, não é? Dura mais tempo o bronzeador do que o namorado. Agora, construir a relação é fundamental. E é fundamental alguém viver com quem não tem medo de envelhecer nem de ter celulite. É absolutamente. Olha, é assim, é o seguinte, o meu companheiro é uma pessoa que adora mamas grandes. E eu, infelizmente, depois de tanto dar de mamar, fiquei com as mamas mais pequenas. Elas eram normais, mas pronto, encolheram um pouco. E então nós às vezes estamos aqui, estamos a brincar e vemos, por exemplo, na televisão qualquer coisa, uma pessoa que passa, uma mulher que passa, umas grandes mamas e tal, não sei o quê. E ele diz, aquilo é que é bom. E eu, uau, aquilo faz mal, está a ver? E eu penso assim, está bem, pronto, então vou pôr um bocado de silicone em cada um. Não, mas quer dizer que está bem consigo e que pode brincar, hein? Porque a relação... É um desinibidor, não é? Precisamente, a relação está boa e a pessoa pode, se estiver boa consigo, se não estiver bem consigo, não está bem com ninguém, não é? Por isso, como está boa consigo e está segura da relação, porque numa relação a dois há sempre um que ama mais do que o outro. Isso é verdade. Não quer dizer que não muda ao longo do tempo. Um é o escravo e outro é o príncipe. Pois, eu sou um bocado escrava, porque eu acho que é muito pouco mais do que eu. Mas ele é um querido, sério, ele é um querido. Olha, mas acho, ao fim destes anos todos, defini-lo como um querido. E quer dizer que está a conseguir construir uma relação fantástica no companheirismo, na afetividade, em construírem projetos em comum e conseguirem aceitar o que é as fantasias de um e do outro. Exatamente. Pois, até que a maior parte das fantasias, se nós as realizarmos, deixam de ser fantasia e perdem o interesse todo. Olha, temos que agradecer aqui a presença da Maria Alcobia, mas já temos a Joana. Estou impressionado com a participação feminina neste programa. A Joana tem 27 anos sinal. E é de Lisboa. Olá, Joana. Olá, desde já quero dar os parabéns ao programa e ao trabalho da doutora. Eu tenho uma dúvida que sempre me assolou. Eu não sou homossexual, atenção, mas é o seguinte, como é que duas mulheres se protegem sexualmente quando estão a fazer sexo oral? Pronto. Eu sei que é assim, eu sei que é uma pergunta assim um bocado estranha, principalmente para quem não é homossexual, mas é uma coisa que sempre me assolou, uma dúvida que sempre me assolou e gostava de ver esclarecida, pelo menos. Olha, é assim, o que nós defendemos ou é abrir um preservativo a meio e utilizar o preservativo nas zonas onde praticam o sexo oral ou outra modalidade, ou então uma coisa que se vai rir, mas que é real, que é o dito papel de celofane. Também se utiliza para os homens, muitas vezes. Eu de ganhar uma aposta, então. Diga? De ganhar uma aposta, porque eu fiz uma aposta há uns tempos atrás em como papel celofane resultava. Servia para muita coisa. Exato, isso é verdade. Servia para muita coisa. E pelos vistos também dá para isso e eu apostei que dava e as pessoas, inclusive o meu ex-namorado, que agora já é ex-namorado, disse que não era possível isso, que era muito sensível o papel celofane e pelos... Depende como... Não, mas depende da maneira como é aplicado. Isto é como aos preservativos, não é? Muitas vezes chegam ao consultório e dizem que o preservativo rebentou porque o tamanho era pequeno. Não, era mal aplicado. E com o papel também pode ser assim. Se estiver demasiado, não estiver bem aplicado, também pode, de facto, ter algumas fraturas. Bem, eu vou olhar para o papel celofane de uma outra maneira, não é? Sim, olha. Ganhou toda uma nova dimensão. Já agora, doutora, porquê é que mesmo as mulheres faz-lhes mais impressão verem dois homens juntos, a nível sexual, do que para nós homens, que achamos sempre altamente excitante vermos duas mulheres juntas? Não, as mulheres também gostam menos de ver duas mulheres juntas, faz mais impressão ver duas mulheres juntas do que dois homens juntos. Não é verdade? Eu também faz mais confusão os homens. Faz mais os homens do que as mulheres. Sim, depende, porque a sociedade atual admite que duas mulheres ainda dancem uma com a outra ou andem quase de mão dada ou de braço dado. Enquanto não aceita a nossa sociedade ainda, normal, esse comportamento dos homens. Não terá a ver com a sensualidade do gesto feminino ou com os corpos femininos. Mas vamos cá ver, e não existe, eu não sei se existem estudos a esse nível, mas de certeza que existem mais homossexuais do que propriamente lésbicas. Teoricamente sim. Não? Teoricamente sim, mas não sabemos portanto, devia haver uma maior abertura ou não?
mas nas mulheres também se diagnostica menos a homossexualidade nas mulheres, porque a sociedade, da maneira como está feita, as mulheres vivem mais em clã e têm mais a amiguinha. Conseguem disfarçar melhor. Diga? Conseguem disfarçar melhor. Precisamente, concordo Sim, se a amiguinha dormir lá em casa, não há problema. É só para satisfazer aqui uma curiosidade do meu marido e aproveitam e olha... E esclarecem a delas. Acaso isto é verdade. Quem sabe? Quem sabe? Bem, o programa está a ser muito esclarecedor. Eu não sei se tens mais alguma pergunta, Joana, mas já ganhaste a tua aposta do papel celofane, não é? É verdade. Portanto, deves estar satisfeita. Não tenho. Muitos parabéns pelo programa e é só. Adorei participar. Obrigado, Joana. Já agora, o que é há pouco falamos, eu não sei se chegamos a falar sobre o duche vaginal. Falamos. Não, o duche vaginal não deve ser em geral utilizado de rotina, nada, porque como ainda há bocado disse, há uma flora vaginal que deve ser mantida. Só em situações extremas é que se deve utilizar no caso de, por exemplo, eu às vezes, quando as pessoas têm, sei lá, fungos, por exemplo, os fungos é uma coisa frequente nas mulheres que tomam a pílula, que têm stress, que estão grávidas e geralmente são elas que contagiam os parceiros e não ao contrário. Os fungos é tipo leite colhado ao requeijão, que eu adoro e detesto comparar, faz umas fissurinhas muitas vezes entre os grandes e os pequenos lábios da vagina e muitas vezes mandamos aplicar o creme para tratar o fungo, mas se estiver sempre a aplicar o creme um em cima do outro, às tantas é uma confusãozita lá dentro. Doutora, se eu mando utilizar alguma coisa para lavar antes de aplicar novamente o creme. Já agora, é mais grave sofrer de ejaculação precoce ou de impotência? Fazemos a pergunta de um outro modo. O mais frequente é a precoce. É mais frequente? É a precoce. Mas isso não dá mais nada de prematura, ejaculação prematura. Mas há algumas técnicas, até psicológicas, para ultrapassar esta situação. Dormir com mulheres feias. Dormir com mulheres feias é primeira. A sexualidade tem técnica, tanto nos homens como nas mulheres. Nós todos somos ensinados a seduzir e ninguém é ensinado a fazer amor. Mas há técnicas para as mulheres que potenciam a intensidade do orgasmo e também há alguns interruptores que se descobriram para os homens que também potenciam a intensidade. Quer pensar em coisas más, por exemplo, fome na Etiópia... Não, há uns interruptorzinhos físicos, como as determinados sítios, por exemplo, entre a base dos testículos do escroto e o ânus a meio, teoricamente existe aí tem umas terminaçõezinhas que se carregarmos lá não é carregar, depende tudo das pressões e tudo. Mas há aqui mas uma isso coisa que provoca, doutora? Aumenta a excitabilidade nos homens. É o ponto P da próstata. Não, esse está um bocadinho, está dentro da ampola retal. Isso é que é o toque retal. Está aí desse. Tínhamos tanta coisa para falar. Tem um mapa geográfico muito grande, assim como as mulheres. E não há só um interruptor, há vários que estão em ligação. Agora há aqui uma coisa que eu acho que era importante, até pela frequência com que aparece. É a diferença entre infecção urinária e infecção vaginal. As pessoas vêm já medicadas muitas vezes da farmácia para infecção urinária quando têm vaginal. Vou dizer de pecinha porque estamos em cima do tempo. Sim. Diagnóstico diferencial. Quando dá a fazer xixi ou é desagradável, no início, quando começa a urinar, é infecção vaginal porque tem umas fissuras ou o pH da urina, a acidez, porque tem infecção vaginal. Se é no fim de fazer xixi, é urinária. Por isso não se esqueça, o medicamento não é o mesmo. Há que tomar conta. E há a chamada, porque há a chamada cistite da lua de mel, que é, muitas vezes quando se começou a fazer amor, ganha-se uma infecção urinária. Mas não se preocupe, geralmente com o tempo desaparece. E também há uns pequenos truques para fazer amor e não ter infecção urinária. Eu acho que a doutora devia ter uma hotline no sentido em que seria uma linha de esclarecimento e nós ligávamos para lá. Por acaso era. Não era genial. Isto é uma ótima ideia. Ótima ideia. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Doutora Maria do Céu Santo, especialista em ginecologia e obstetrícia do Hospital de Santa Maria, acaba de editar um livro que me parece absolutamente fundamental. Responde a algumas das perguntas que foram aqui destacadas. Chama-se Amor Sem Dúvida, ideias essenciais para uma vida mais plena, feliz e equilibrada. Quero agradecer a si, doutora, por ter vindo. Seguramente não será a última. Devemos ter um programa juntos. E quero dedicar este programa a alguém que gostaria de ter ouvido. Morreu hoje Nuno Miguel, um funcionário da Antena 3, que muito prezamos. A ele dedico esta extraordinária emissão. Obrigado e estamos de regresso amanhã.